com os olhos fixos, e eu penso que primeira vez, na verdade, primeira vez na história da nossa igreja que nós estamos celebrando todo o percurso da Páscoa realmente como deve de ser. O ano passado nós introduzimos o culto de Sexta-feira Santa, e que realmente acho que foi uma bênção. Este ano nós repetimos, e hoje nós estamos de alguma maneira pensando e falando sobre o retorno de Jesus ao céu, 40 dias após a Páscoa, mais ou menos, o que dá dia 9 deste mês, 9 de maio, hoje é 5, né? É o dia que nós chamamos de Ascensão de Jesus, quando Jesus retornou ao céu. 50 dias depois da Páscoa, que vai dar dia 19 de maio, nós estaremos falando sobre o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. São datas que nós devemos lembrar, que nós devemos celebrar e colocar em nosso coração, que nos ajuda a perceber a obra completa. Jesus disse assim na cruz: está consumado, a obra da redenção estava consumada, mas a obra de Cristo, o reinado de Cristo, não termina ali. Ele prossegue. E é muito importante nós pensarmos e entendermos que Jesus subiu ao céu. Por que é que isso é importante? Então, baseado em Atos 1:3, nós contamos 40 dias após a Páscoa, dá então dia 9, como eu falei. E por que é que é importante pensar que Jesus subiu ao céu? Em primeiro lugar, em João 16:7, diz assim que se Jesus não tivesse subido, o Espírito Santo não desceria. Amém? Jesus disse aos seus discípulos, se ele não subisse, o Espírito Santo não desceria. E às vezes a gente pensa assim, que bom que era nós vivermos na época que Jesus viveu nesta terra. Eu já falei isso várias vezes aqui, irmãos, nós vivemos uma época muito melhor, porque o Espírito Santo habita no salvo. Jesus não caminha conosco nesta terra, mas o Espírito Santo habita em nós. Então o potencial da igreja, e ele é extraordinário, é sobrenatural. Por isso é que nós assistimos e lemos todos aqueles milagres no livro de Atos, operado pela igreja. Amém? Outra coisa, João 14, 2 e 3, Jesus disse que ele iria para preparar um lugar. Se ele não fosse, nós não teríamos um lugar no céu. Os salvos não teriam esta esperança. Outra coisa que Jesus disse também lá em João 14, também versículos 2 e 3, é que ele iria voltar para levar os seus. Então a ascensão de Jesus, a subida de Jesus ao céu, o retorno de Jesus em glória, ele é extremamente importante para nós, a Igreja de Cristo. E às vezes a gente leva assim devagar. Leva assim, parece que não é. Foi um evento no meio de outras coisas, não é? Como qualquer outra coisa. Mas não, meus amados irmãos, se Jesus tivesse morrido, ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, a nossa fé era em vão, diz o apóstolo Paulo, e se ele não tivesse ascendido ao céu, a nossa morada com ele não era confirmada. Amém? Baseado nisto, por favor, abra a palavra em Atos 1. Nós vamos ler versículos 9 a 11, precisamente aquele momento da subida de Jesus ao céu, e vamos meditar um pouco sobre esse assunto. Atos 1, versículos 9 a 11. À medida que os irmãos encontrarem, por favor, fiquem de pé para lermos juntos a palavra do Senhor, aqueles que puderem. Os irmãos, se não tiver Bíblia, tem uma Bíblia aí no banco, são no seu telefone, você pode encontrar, por certo. Amém? Atos 1, versículos 9 ao versículo 11. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito bem. Diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Oremos. Senhor Deus, que a glória e a majestade do Senhor, revelada na sua palavra, seja clara ao nosso coração e entendimento nesta manhã. Que o teu Espírito Santo venha habitar em nós e nos venha conceder a graça de aplicarmos esta mensagem às nossas vidas. Que seja o Senhor a falar. Que a glória e a exaltação sejam para ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Os 40 dias que foram entre a Páscoa, a ressurreição do Senhor e Jesus ter subido ao céu, foram dias extremamente ativos e muitas coisas aconteceram naqueles dias. Talvez por uma altura qualquer, nós iremos trabalhar esses dias
nestes dias que tiveram entre a Páscoa e o dia de hoje, ou o dia que esta semana celebramos. Importante entendermos e pensarmos que Jesus comeu com os seus discípulos, ele apareceu aos seus discípulos várias vezes. Diz o texto que de uma das vezes, ele apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais ainda muitos viviam na época em que foi escrito. Jesus apareceu por várias vezes, várias coisas aconteceram, Jesus instruiu os seus discípulos, Jesus falou com Pedro, aquele que tinha negado Jesus falou com ele e disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas, aconteceram aqueles episódios todos. E durante esse período que Jesus apareceu aos seus discípulos, eles puderam ver e presenciar que Jesus tinha carne e osso. Lembram que ele comeu na frente deles, nós falámos sobre isso no dia da ressurreição, se eu não me engano. Jesus comeu peixe diante deles. Peixe é bom, amém? Os portugueses sabem bem isso. Eles gostam muito de bacalhau. Eu acho que a maioria dos portugueses acham que Jesus comeu bacalhau naquele dia, né? E eu acho que eles acham que era bacalhau. Eles comeram, não pode ser, porque era de um lago, né? Acho que não pode ser, não tem muito jeito de ser, não era bem do oceano, mas podia ser aquele. E eles comiam peixe salgado, é verdade. Não é? Então Jesus comeu peixe, né, diante dos seus discípulos, não é isso? E percebemos que Jesus tinha um corpo físico, glorificado, mas físico. Amém? Eles puderam tocar e ver as marcas, correto? Amém? Portanto, pensarmos sobre isso. Claro que um corpo glorificado, Jesus subiu nesse corpo ao céu, onde ele está agora, amém? Jesus ter aparecido no meio deles e ter atravessado paredes não significa que nós iremos atravessar paredes, como muita gente tem falado por aí, mas sim, ele todo poderoso, ele atravessa paredes ou faz o que ele quiser, amém? Até nem o túmulo, nem a pedra que os romanos puseram lá o pôde deter, amém? Que ele é Senhor e Deus. Mas então nesse tempo todo que aconteceu, há um determinado dia que Jesus reúne os seus discípulos em um determinado local e na frente deles ele sobe ao céu, ele retorna ao céu, na frente dos seus. E eles viram Jesus subir e diz que uma nuvem o encobriu, até ao ponto de não poderem ver mais. E Jesus sobe diante deles. Versículo 9, amém? Fiquem com a Bíblia aberta, por favor, versículo 9. Versículo 10... diz assim, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Pense nisso, amados irmãos, amém? Eles veem Jesus ressuscitado, eles presenciam a presença de Jesus durante 40 dias, eles sabem que Jesus tem que subir, porque Jesus já tinha dito isso várias vezes. Em João 14, lemos sobre isso, Jesus explicou claramente que ele haveria de subir, que ele haveria de ir, teria que voltar para o Pai, e agora chega o momento da separação. O que é que os discípulos têm no seu coração? O que é que eles sabiam? Que o Consolador viria. Amém? O Consolador viria. Desceria e estaria com eles para sempre. Outro semelhante a ele. Amém? Eles sobem e de repente diante dos discípulos aparecem dois homens vestidos de branco. Amém? Podemos entender aqui, por certo, dois anjos. Tá? Os discípulos estão lá com os olhos fixos no céu e de repente dois homens vestidos de branco que lhes fazem a seguinte pergunta. Galileus, por que é que vocês estão a olhar para o céu? Por que é que vocês estão a olhar para cima? Qual é o propósito? Qual é a razão de vocês terem os olhos fixos no céu? A nuvem já passou, já cobriu, Jesus subiu e ele diz-lhes isto. Este mesmo Jesus, que de entre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Por 2000 anos, os crentes em Cristo Jesus, os salvos, têm a sua confiança, a sua certeza de vida eterna, a sua garantia, o seu gozo, a sua satisfação no facto de que aquele Jesus que subiu diante dos seus discípulos, um dia voltará da mesma forma como aqueles o viram subir. E tão facilmente, irmãos, nós esquecemos isto. A nossa confiança e a nossa alegria não está nos bens desta terra. Não está nas coisas que nós podemos fazer aqui. Não está na nossa saúde. Não está no nosso trabalho, na nossa carreira. Não está nem nos nossos filhos, nem no nosso cônjuge. A nossa plena satisfação, a nossa plena confiança, a nossa certeza, a nossa garantia, a nossa satisfação última é o facto de que Jesus voltará.
E quando nós pensamos que Jesus vai voltar, parece uma coisa assim muito distante. Parece uma coisa que já há 2000 anos que se fala sobre isso. Não sei se os irmãos lembram que os irmãos lá em Corinto, se eu não estou em erro, quando Paulo falou com eles, teve que os corrigir, que eles acharam que Jesus até já tinha voltado, não é? Jesus já tinha voltado. Tem gente aí colocando data para Jesus voltar, não é? Já tantas vezes que errou, já tantas vezes que falhou. Há uma data aqui, uma data acolá, vai acontecer não sei o quê. Tem gente colocando linha de acontecimentos históricos baseados no Apocalipse para definir quando é que Jesus vai voltar. Ele vai voltar entre o acontecimento tal e o acontecimento tal. A verdade é que Jesus disse que ninguém sabe, só o Pai. E ele, em sua humanidade, não em sua divindade, em sua humanidade, ele não sabia. Em sua humanidade, em sua divindade, claro, ele é Deus, sabe todas as coisas, onisciente. Mas a verdade é que Jesus um dia voltará e ninguém sabe quando. Ao longo de 2000 anos de história da igreja, muitos foram os que morreram sem ver a volta física de Jesus, certo? Que ele ainda não voltou, mas que por causa desta certeza e confiança estão com o Senhor e com o Senhor estarão para sempre. Porquê? Porque ele subiu e foi preparar um lugar. E com base nessa confiança e nessa certeza, muitos foram os que enfrentaram tribulações e angústias e dificuldades nesta vida, permaneceram firmes e fiéis ao Senhor, porque tinham a sua confiança posta em algo maior que eles próprios. Nós cantamos esta manhã, Tu és fiel, Senhor. Eu não encomendei os hinos, tá? Não encomendei os hinos. Nem sabia. Estava ali sentado quando descobri que tinha hinos novos, tá? O que é que a gente às vezes pensa com Tu és fiel? A gente fala, Tu és fiel, Senhor. E a gente pensa assim, Deus é fiel para Ele fazer qualquer coisa nesta terra que dê jeito a nós. De repente um trabalho, de repente uma casa, de repente uma coisa qualquer. Saúde. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, quando nós pensamos na fidelidade de Deus, é que Ele é fiel às suas promessas. E as suas promessas não é aquilo que você pensa na sua cabeça, que você imaginou. É aquilo que a palavra do Senhor fala. E a palavra do Senhor promete para o salvo que Jesus voltará, e o salvo tem essa confiança sabendo que virá e com o Senhor, e estará com o Senhor para sempre. Baseado nesta confiança, nesta palavra que eles ouviram de que Jesus iria voltar, esta lembrança que eles sabiam isso, mas eles foram lembrados, os discípulos, e eles enfrentaram todos eles a morte pela causa do Evangelho, com exceção de João. Certo? Só João é que não foi martirizado, né? Ele foi lançado lá no óleo ardente, né? Foi isolado na ilha de Patmos, segundo a história, né? Mas não foi, não está na Bíblia, segundo a história. Mas não foi, na verdade, terá morrido de velhice. Ele era o mais novo dos apóstolos, né? Mas todos os outros foram mortos pela causa do Evangelho. Porque a vida deles não tinha mais valor. Porque o valor da vida deles estava guardado no Senhor e a eternidade era muito melhor. Porque eles sabiam que Jesus iria voltar. Por outro lado, aqueles que não têm Jesus no coração, aqueles que não são salvos, eles precisam de saber que Jesus vai voltar, e se não tiverem Jesus no coração, eles irão perecer na condenação eterna para todo sempre, no lago de fogo e enxofre, que pertence a Satanás e os seus anjos. Por rejeitarem esta mensagem que liberta, a mensagem do Evangelho, a mensagem que fala de que Jesus voltará um dia. Nós precisamos levar muito a sério o facto de que Jesus vai voltar, e porque Ele voltará, o juízo de Deus virá ao mesmo tempo que a salvação eterna, o consolo eterno, chegará. Assim como Jesus está à direita do Pai, assim como Estevão viu, que enfureceu aqueles que o apedrejavam, que ele viu Jesus à direita do Pai, nós um dia, os salvos, iremos ver Jesus diante do Pai, do trono da graça. E nós poderemos olhar e ver as suas mãos feridas, e poderemos ver o seu lado furado, e saber que a nossa eternidade está guardada com o Senhor. Mas, amados irmãos, como é que nós pomos em prática esta verdade na nossa vida, ou como é que temos posto? Como é que a igreja ao longo destes séculos tem posto esta verdade em prática na sua vida? Na vida deles? Como é que a igreja tem reagido a isto?
Porque nós podemos ouvir esta mensagem repetidas vezes e tenho certeza que nada do que eu falei aqui é novo, nem de alguma maneira você ficou surpreendido com alguma coisa que eu disse, eu espero que não. Nada do que eu falei possa ter sido novo para si. Vocês já falei isto muitas vezes e você já ouviu isto em muitos lugares. A questão é como é que isto muda a nossa vida. Como é que a certeza de vida eterna muda a nossa vida? Como é que o facto de Jesus vai voltar traz algum impacto em nós ou não? Como é que isso muda o seu viver? Por que é que isso é importante para si? Amados, nós temos a tendência de olhar para as coisas que estão diante de nós, porque as coisas que nós vemos. Nós achamos que viver pela fé é fazer qualquer coisa muito maluca e achar que Deus está a aprovar. Ou que Deus nos fala. Viver pela fé, meus amados irmãos, é viver com a confiança de que a eternidade é melhor do que o presente e tem um valor maior. Viver pela fé é agarrar esta promessa e dizer assim, em meio a dificuldades ou angústias, em meio a problemas ou não, eu vou permanecer firme e fiel ao Senhor, eu vou obedecer os mandamentos do Senhor, eu vou seguir conforme Deus deseja, porque a minha certeza, a minha confiança está para lá de mim próprio, não depende de mim. Há um tempo atrás, ouvi um pregador dizer assim, Jesus enviou o seu filho para morrer em meu lugar porque ele não tinha confiança em mim. E eu fiquei na altura, ouvi assim e parei. E parei para pensar. Irmãos, Deus não tem qualquer expectativa de que nós façamos alguma coisa para Ele. Você percebe isso? Porque você é incapaz. Deus sabe isso. Deus não espera que nós façamos alguma coisa por nós próprios, que o impressione, ou nem que lhe agrada, porque nós somos incapazes. Deus não tem qualquer esperança em nós. É por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. É por isso que Ele enviou o Espírito Santo para habitar nos nossos corações. Porque nós somos 100% incapazes. Nós não somos nem capazes de entender esta mensagem, nem de nos agarrarmos a esta verdade. Eu podia colocar, mas eu podia ficar todo dia a falar sobre isto e explicar ponto a ponto. E eu próprio jamais conseguiria agarrar esta verdade e viver por ela à parte da ação do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, quando nós lemos uma promessa destas e nós pensamos, os discípulos viram Jesus subir, mas você viu nada. Você viu Jesus subir? Não. Você não está aqui há tanto tempo nesta terra, você não viu Jesus subir? Você vai ver Jesus voltar? Fisicamente? Você não sabe. É o desejo da igreja por 2000 anos. Todos os crentes, todo o tempo, desejaram estar vivos quando Jesus voltasse. Até hoje, nenhum viu. A nossa fé não está baseada naquilo que a gente vê. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. A fé, a definição de fé, é você não ver nada, mas viver baseado naquilo que Deus prometeu. É viver para Deus. É viver segundo a promessa do Senhor. Para que você possa viver segundo a promessa do Senhor, para que você se possa agarrar à verdade que Jesus subiu, para que você possa se agarrar à verdade que você vai viver com Cristo para sempre, ou não. Mas se você é salvo, você agarra-se a essa verdade, você precisa que o Espírito Santo plante isto no seu coração, enquanto eu estou falando aos seus ouvidos. Eu jamais poderia pregar nenhuma mensagem à parte da ação do Espírito Santo na sua vida. Mas muito mais quando nós falamos de vida eterna. Porque é tão interessante, meus amados irmãos, que nós não podemos, você não pode, por uma questão de lógica, e por muito bom que nós fôssemos da apologética, você não consegue colocar lógica na eternidade. Nós próprios não entendemos coisa eterna. Você não entende coisa que dura para sempre, você não entende isso. Você entende tudo que começa e acaba, porque tudo que você conheceu na vida até hoje começa e acaba, exceto Deus, que não tem início nem fim. A palavra do Senhor em Gênesis 1 começa assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio de quem? De Deus? Não. No princípio nosso. Do mundo como nós conhecemos. Nem é como nós conhecemos, não era como nós conhecemos. Você percebe fim, você percebe que o mundo vai ter um fim, porque você tem um fim. Você compra alguma coisa, passado uns anos você sabe que aquilo não dura para sempre. Quem tem filhos sabe isso, não é? Você compra os sapatos para o seu filho e passado um tempo
Não precisa nem do pé crescer, eles arrebentam com tudo, não é isso? Se é menino, então, menino é igual também, é igual a mesma coisa. Não dá mais. Você percebe coisa que termina e que começa e acaba. Você não percebe coisa que é eterna. Você precisa ouvir esta mensagem, lembrar Jesus voltou, Jesus vai voltar, mas você não viu isso, você não sabe isso. Você precisa que o Espírito Santo traga essa iluminação na sua vida de forma é que, baseado nessa verdade, você conduza todo o seu viver. Você está habituado a ver, aqui nos Estados Unidos é muito comum você ver o tempo, né? Você pega no seu telefone e vê o dia, como é que vai estar o tempo amanhã? Aí você decide o que vestir. O tempo, o último meteorológico, não? Para você decidir o que vestir, não é isso? Você olha, vai no telefone, no celular, no telemóvel, no celular, no aparelhozinho lá que você tem, que agora faz tudo menos chamadas, não é? Esse aparelhozinho que você tem faz tudo menos chamadas. Você vai lá e vê como é que está o tempo, não é isso? E aí você decide o que vestir, decide o que preparar. Mas é uma coisa, irmãos, quase automática, né? Ontem o dia começou a ficar nublado à tarde, hoje é suposto chover. Não é muito difícil de perceber isso, acreditar, né? Ontem começou a ficar nublado à tarde, mas imagino que ontem estava assim uns 90 graus, como teve um dia aí atrás, perto de 90 graus, não foi? Esta semana, teve quase 90 graus. E você ia no seu celular e dizia assim, amanhã vai estar 30, vai nevar 2 pés de neve. Alguns de nós diríamos glória e os outros diriam misericórdia, mas ninguém ia acreditar. Porque não tinha sentido. Estou certo? Primeiro porque nós estamos já em maio. Embora estamos no norte de New Jersey, o tempo muda toda a hora. Nunca vai mudar de 90 para 30 com 2 pés de neve. Você não ia acreditar. Você não ia acreditar. Você não ia sair a correr de sua casa, como fazem os gringos, não é? No inverno, para comprar leite e pão e água e pôr em casa, porque vai haver uma tempestade. Porque está em maio. Se chover 2 pés de neve, não vai cair 2 pés de neve, mas também se caísse de repente derretia. Estou certo, irmãos, vamos entender o que eu estou a falar. O que estou a falar aqui, irmãos, era mais fácil de aceitar do que a verdade bíblica de que Jesus vai voltar. Eu quero que você entenda isso. É mais fácil de aceitar o que eu falei agora do tempo e você se prevenir do que você acreditar que Jesus vai voltar. É a coisa mais difícil. Por outro lado, para o salvo, aquele que está em Cristo Jesus, é a coisa mais fácil. Porque ela não é ministrada pelo boletim meteorológico que falha, ela não é ministrada pelo seu celular, pelo seu telefone, ela é ministrada pelo Espírito Santo na sua vida. E ele coloca em si essa certeza, essa garantia, que vai fazer você viver com a certeza e a esperança de que ele vai voltar, e baseado nisso, você vai colocar os olhos em Cristo. Meus amados irmãos, esta mensagem, esta esperança de que o céu de glória é um local final da sua vida, é uma mensagem urgente para a igreja. Ela era urgente há 2000 anos atrás. Quando Jesus subiu, os anjos desceram, os 2 homens vestidos de branco desceram e disseram aos discípulos, falaram com eles. Baseado nisso, a igreja de Cristo Jesus operou sinais e maravilhas no primeiro século, mas hoje parece adormecida, porque parece que não há mais esta verdade. Certa vez o pastor John MacArthur foi pregar num determinado lugar em África, lugar pobre, muito sem nada. Onde a teologia da prosperidade não cola de jeito nenhum, né? Não é como na América, lá não cola de jeito nenhum. Não dá falar prosperidade a quem não tem nada. Diz ele que durante os sermões, você tem que ouvir esta experiência. Você às vezes pensa assim no pastor John MacArthur como uma pessoa, né? Graças a Deus, best-seller, escritor, Deus tem abençoado o ministério dele, louvado seja Deus, a igreja explodiu lá durante o Covid, Deus abençoou, venceram lá o processo tribunal contra o Estado da Califórnia, na Califórnia, Deus operou mesmo lá, mas a vida do pastor John MacArthur era um homem dedicado ao Evangelho, era um homem de Deus, um homem extraordinário. Gosto muito dele, gosto muito. Não concordo com tudo que ele diz, mas gosto muito dele, tá? Mas ele diz assim, ele foi lá pregar nesse local e diz que era um aliado, uma tenda, e as irmãs de manhã puseram as panelas da parte de fora, porque se chover vai ter sopa. Se não chover não tinha sopa. Então ele ia ter que continuar a pregar, né? Não tinha nada. Eles dependiam da água da chuva para fazer a sopa para a comida para a conferência, né? Para os que estavam na conferência. Só para você imaginar. Se que lhe deram um bocado de madeira lá, era a cama para ele dormir. Mas era um fulano, né? Que vive na Califórnia.
Vai dormir lá, né? Foi, contente da vida, pregou o primeiro dia, acho que pregou o segundo, vieram à beira dele os líderes da igreja e disseram: quando é que você nos vai falar das coisas boas? Pensou das coisas boas? E ele disseram-lhe assim: quando é que você nos vai falar do céu? Eles precisavam de ouvir sobre o céu, porque eles não tinham nada onde se agarrar. Um dos problemas que nós temos nos Estados Unidos, irmãos, é que a gente tem demais. A gente tem demais. A gente pensa que o céu é aqui. A gente pensa que o céu é lá não sei onde a gente vai passar férias. A gente pensa que o céu é a nossa casa. A gente pensa que o céu é a nossa carreira. A gente pensa que o céu é as coisas que a gente pode ter. A gente pensa que o céu é a geladeira cheia. A gente pensa que o céu é o barbecue. A gente pensa que o céu é o sonho americano. Por muito que eu amo este país, irmãos, por muito americano que eu seja, não me entenda mal, por muito que eu gosto de estar aqui, não quero outro país, esta é a minha pátria, esta é a minha nação. Isto não é o céu. Está longe de ser o céu. Aliás, meus amados irmãos, eu ouvi uns anos atrás alguém dizer que a América é o cemitério dos crentes. Que o crente chega à América e vira incrédulo. Não pode, não é? Porque, como a irmã Sónia ministrou hoje, não é? É Deus que dá a salvação. Se Ele salvou, salvou mesmo. Não dá para perder. Mas que vira. Porque começa-se a agarrar a coisa aqui que não presta. A coisa que acaba. E deixa de se agarrar àquilo que é eterno. Precisamos de saber e lembrar que esta não é a nossa esperança. Esta não é a nossa casa final. Nós estamos no percurso para algo eterno, algo muito maior, algo muito mais maravilhoso que nós não podemos explicar. Jesus vai voltar logo, logo, e essa é a nossa esperança. Havia um hino que a gente cantava que era: nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Você entende que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a glória, vem buscá-lo. Se você está em Cristo Jesus, se você é salvo, Ele vem buscar a si. Você não merecia. Você merecia ir para o inferno. Você merece a condenação eterna. Você pecou contra Ele. Mas Ele não somente. Ele morreu no seu lugar. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu ao céu e vem buscar você. Porque você não podia chegar lá. Aliás, essa é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões, não é? É que cristianismo é Cristo veio porque a gente não podia ir lá. As outras religiões tentam alcançar a Deus. Jesus veio buscar e Ele veio para salvar e Ele vem para buscar. Esta é a nossa certeza, esta é a nossa confiança, esta é a nossa esperança. Será que nós vivemos nesta confiança? Nós vivemos nesta esperança? Nós vivemos com esta certeza? Você acorda de manhã desejando que aquele seja o dia que Jesus vem buscar a sua igreja? Eu lembro de anos atrás, naqueles concertos que fazem aí gospel, que... bem, enfim... E estava todo mundo: come, Jesus, come. Vem, Senhor, vem. Oh, vem. E tinha uma pessoa que era mais sincera que as outras todas, chegou à nossa beira e disse assim: e se Ele vem mesmo? Como é que é? Essa pessoa ficou com vontade que ela usou. Vai que ela ouve e lembra de mim mesmo. Ao menos, não sabes, ao menos havia um que sabia que não estava preparado. Havia um que sabia que não estava preparado. Estava mais crente que os outros todos, pelo menos acreditava na sua própria incredulidade. Parece quase quando a professora da escola dominical disse aos meninos, e os meninos ficam a saber que se a professora fizer essa pergunta, vocês têm cuidado na resposta. A professora da escola dominical perguntou quem quer ir para o céu. E todos levantaram as mãos, menos o Joãozinho. E tem sempre um Joãozinho, não é? Disse assim: Joãozinho, eu não quero ir para o céu? Disse a professora. E o Joãozinho respondeu: não, porque a minha mãe disse que quando acabasse a escola dominical para ir direto para casa. E agora o céu ia perder tempo, ia chegar atrasado a casa e ia apanhar. Dizeu: não. Tem sempre um que é mais sincero que os outros, não é? Pelo menos aquele não sabia nada do que era o céu. Hoje você fala com gente que acha que o céu, não sei o que eles pensam que é o céu. Uma vez um colega meu disse assim para mim, alguém que tem algum conhecimento do Evangelho, mas que não é salvo, disse-me assim, aquela expressão americana: how are you? Como é que tu estás? E eu respondi: nunca estive tão bem, melhor que nunca. E ele respondeu assim: ah é? Porquê? Não sei, ele estava à espera que eu dissesse, sei lá, comprei um carro, uma casa, não sei o que ele estava à espera que eu disse. Eu disse: estou um dia mais perto da volta de Jesus, estou um dia mais perto de ver Jesus. Passaram uns dias, ele respondeu, ele perguntou-me outra vez: como é que tu estás? E eu disse como é que tu estás? E ele disse: estou bem, e tu já sei, estás
à espera de morrer. Bem, nossa esperança é a sua vinda ou não? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja fala coisas que não pensa. Alguém falou que a igreja, o momento que a igreja mais mente é quando a igreja canta, não é? Ora vem, Senhor Jesus. O meu desejo é que tu venhas. Mas aguenta aí um pouquinho. Que eu ainda queria fazer isto, aquilo e outro, e não sei o que. Bem, vem ou não vem? Nossa esperança é a volta de Jesus ou não? Você quer ver Jesus ou não? A sua último gozo, a seu gozo principal, o seu objetivo de vida é ver Cristo ou não? É estar diante do Senhor ou não? É o céu ou não? Qual é o nosso desejo? Onde é que está o valor da nossa vida? Se você colocar os olhos em Jesus e fazendo a aplicação do texto, eis o texto que Jesus, os discípulos estavam com os olhos fixos no céu, para onde Jesus tinha subido. Os discípulos, os anjos vieram e disseram: por que é que estás olhando, Jesus? Esse mesmo Jesus que subiu vai descer. Mas os discípulos mantiveram os olhos fixos em Jesus. E a igreja de Cristo Jesus, a verdadeira igreja, está continuando mantendo os olhos fixos em Jesus. Estão esperando a volta do Rei. Vivem de uma tal forma intensa o Evangelho, porque um dia verão o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Onde é que você tem os seus olhos fixos? Onde é que você tem os seus olhos? Está colocando os olhos nas coisas desta terra? Está colocando os olhos nas coisas passageiras? Ou está a colocar os olhos em Jesus? Em meio de uma tribulação e de uma angústia, você coloca os olhos em quem? Sabe que às vezes até no meio de uma tribulação e de uma angústia, a gente até coloca os olhos em Jesus. A gente passa um aperto, de vez em quando Deus permite que a gente passe uns apertos, que é para a gente se voltar para Ele. Aí a gente aperta um pouco, a gente volta-se para Jesus. O problema é que a gente volta para Jesus para resolver uma situação. A gente volta para Jesus por causa de uma situação momentânea. Você é capaz até de jejuar e orar. Se você amanhã for ao médico e o médico lhe disser que você tem uma doença terminal, você vai jejuar e orar. Pela sua vida, não é? Se você sabe que alguém tem um problema, você, uma pessoa que você gosta muito, você vai jejuar e orar por essa pessoa. Para que essa pessoa fique bem onde? Nesta terra. Porque o nosso foco e o nosso olhar está sempre nesta terra. Se a gente deixar passar, se a gente perder o foco de Cristo, o nosso foco está sempre nesta terra. Aí no meio de uma angústia, de uma dificuldade, você volta-se para Jesus, você clama. Você clama pela sua vida, você clama pela sua saúde, você clama pelas suas finanças, você clama pela sua situação. Se você for despedido amanhã, você vai clamar por um trabalho. E tudo que eu falei aqui não está errado, irmãos, está certo. Está certo, você vai se voltar para quem? Para Jesus. Você vai se voltar para Deus, claro. Claro, coopera. E o resto? Você já percebeu que a gente é mais rápido a orar por uma situação desta vida normal, que acontece a qualquer pessoa. Se você perdeu o emprego, você vai se voltar para Jesus, você vai clamar para que Deus lhe dê um emprego. Vamos pôr uma coisa fácil, como por exemplo um emprego. Que não é fácil, não é? Vamos pôr um emprego. Tem descrente perdendo emprego também. Não tem? Tem descrente perdendo emprego. Tem crente e tem descrente. Às vezes o descrente até arranja emprego mais rápido que o crente, não é? Já presenciou isso? Diz na Bíblia, o salmista não disse isso? Parece que os ímpios florescem mais. A gente tem-se voltado para Jesus na nossa vida espiritual. Estás jejuando e orando para vencer tentações? Estás jejuando e orando para viver mais com Jesus? Está clamando diariamente para ser mais como o Filho de Deus que morreu em seu lugar? Está com os olhos postos na eternidade, é no Cristo Redentor, naquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, naquele que subiu ao céu, naquele que voltará de tal forma que o desejo seja por santidade tão intensamente que clamamos de dia e de noite, como se ele estivesse voltando agora? Ou clamamos porque temos um problema, temos uma dificuldadezinha, temos não sei o quê? Estamos clamando por almas perdidas, estamos clamando como os atalaias da última hora, da última geração, que pode ser agora a volta de Jesus. Essa é uma pergunta para lhe fazer. Se Jesus voltar,
Quando Jesus voltar, não é se Jesus voltar, se quando Jesus voltar e se for consigo em vida, o que é que você gostava de que Jesus encontrasse a fazer? E alguns de vocês estão a pensar, orar, outros estão a pensar na igreja, outros estamos a pensar a pregar. De verdade, irmãos. Algum de vocês está a pensar estar a pecar quando Jesus voltar? Levanta a mão. O que está a pensar estar a pecar quando Jesus voltar? Levanta a mão. Estar a pecar quando Jesus voltar? Não, para não? Alguém quer ser encontrado a pecar? Não. Você quer ser encontrado a viver em santidade, certo? Orar, a cantar, tu és fiel, Senhor, e oh glória. Só não dá arrepio porque a gente não é tão pentecostal assim, não é? A gente fica mais quieto. O que você está a pensar fazer? O que você gostaria que Jesus encontrasse a fazer? No culto de oração? Evangelizar? Então você faz um favor para mim. Faz um favor para mim. No resto do tempo que lhe falta nesta terra, faça isso. Não quer ser encontrado a pecar quando Jesus voltar? Para de pecar! Assim dá certo! Quer ser encontrado a evangelizar? Evangeliza, de dia e de noite. Quer ser encontrado a orar? Ora de dia e de noite. Quer ser encontrado a pregar? Falar para mim? Prega de dia e de noite. Assim se dá certo. Entendeu? Esperar a volta de Jesus, verdadeiramente, é viver exatamente como a gente quer que Ele nos encontre. Viva em santidade, viva para Deus. Larga a vida de pecado, larga o erro, larga o engano, larga o mal. E Ele vai voltar. Se nós conseguíssemos, se o Espírito Santo colocar na nossa mente nesta manhã, o entendimento do que significa a volta do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, nós vamos viver a nossa vida diante do Senhor de uma tal maneira que a qualquer momento é um momento bom para Jesus voltar. A segunda de manhã é um momento bom para Jesus voltar. Tão bom como a sexta-feira quando você larga o serviço. Aliás, a segunda-feira é melhor do que a sexta, não é? Amém? Segunda-feira é que é bom, não é? Você vai para o serviço contente e animado porque Jesus deu um trabalho. É assim. O crente não tem cara de segunda-feira. Ele na sexta é que fica triste. Porque agora só vai ter que esperar 2 dias para trabalhar. Estou a brincar, irmãos. Porque o dia mais feliz do crente é o domingo. Amém? É o dia do Senhor. Se houver um dia nessa semana que você tiver algum dia na semana mais feliz do que o dia do Senhor, você pecou. Porque o dia do Senhor é o dia mais feliz do crente. Ele acorda no domingo de manhã com uma alegria, um gozo tal, porque ele tem um dia que é dedicado a Deus para servir o Senhor, para adorar e exaltar o nome dele. E depois a segunda-feira é bênção, não é? Começa a semana. Aí no sábado você tem os seus afazeres. Que esse aqui é o seu dia, né? O domingo não é o seu dia, é o sábado, né? Tem o sábado para os seus afazeres. O domingo é dia do Senhor. É o dia do Senhor, não é seu. Com os olhos fixos em Cristo. Nós precisamos viver com os olhos fixos em Cristo, irmãos. Nós precisamos voltar para Jesus. Nós precisamos de olhar aquele que é Rei e Senhor. Nós precisamos de ver as suas mãos furadas e o seu lado pela fé todos os dias. Nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e nos apresente que Jesus vai voltar. Nós precisamos ser lembrados diariamente. Mas não é pôr um alarme no seu telefone que todos os dias vai saltar lá e vai dizer Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Não. É no seu coração. Talvez nós precisamos nos voltar para Jesus hoje e clamar e dizer Senhor, faz-me crer que tu vais voltar. Faz-me crer agora. Faz-me crer tão intensamente de que eu vá viver a minha vida para ti. Tendo a minha esperança só em ti. Viver somente para o Senhor, viver para a glória do Senhor, fazer todo o nosso dia, os nossos afazeres, as nossas coisas, com os olhos postos na eternidade, com os olhos postos na expectativa da glória, da volta. O crente não somente não tem medo da volta de Jesus, não tem medo da morte, porque aqueles que não vão assistir à volta de Jesus em glória, como aos 2000 anos de história da igreja, eles irão ver o Senhor pela morte. O crente não tem medo da morte.
Aliás, ele anseia o dia de estar com Jesus. Ele não anseia a morte, ele não provoca a morte. Porque a vida pertence a Deus. Mas ele sabe, como a Bíblia diz, que a morte é só um aio que o levará à presença do Senhor. A esperança está no céu. Irmão, para de colocar a sua esperança nas coisas desta terra. Para de buscar as coisas desta terra. Busca somente aquilo que é eterno. Volte-se para Jesus agora. Clama ao Senhor agora. Volte-se para Ele. Olhe para Jesus. Olhe para aquele que é a única esperança. Salmo 34, 5. O texto que o nosso presbítero leu diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Sabe porquê que você às vezes está decepcionado? Sabe porquê que você às vezes está triste? Sabe porquê que você às vezes está angustiado? Está passando por aperto? Não é por causa da dificuldade que você está enfrentando. Não é por causa do problema que você está enfrentando. É porque você tirou os olhos de Jesus. Porque se você colocar os olhos em Jesus, você sabe que o aperto, a dificuldade e o problema que o entristece momentaneamente não lhe pode roubar a alegria da salvação. Porque você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele voltará para vir buscar. E a sua eternidade tem um valor muito superior a qualquer coisa presente nesta terra. Paulo dizia que a nossa leve e momentânea tribulação, e olha que a dele não era fácil. A sua é brincadeira comparado com a de Paulo. Estou certo? Ou alguém aqui acha que sofre mais que Paulo? Até era engraçado, não é? E Paulo dizia que era leve e momentânea tribulação. Não era para comparar com a glória que havia de ser revelada. Os que olham para Ele, olhe para Jesus. Você estará sempre radiante de alegria. Radiante de alegria. E o seu rosto jamais mostrará decepção. Porque Ele não falha. Porque como nós cantamos hoje, Ele é fiel. Porque Ele é Deus e Senhor. Ele tem todo o poder. Que o Senhor console o seu coração com esta palavra. Se você é salvo, nesta manhã alegre-se em Jesus. Coloque-o como alvo e olhe para Ele. Você não será decepcionado. Mas se você não tem Jesus no seu coração, você não é salvo. Oro para que Deus toque a sua vida. Trabalhe em seu viver. E lhe mostre Cristo Jesus nesta manhã. Oremos. Amado Senhor Deus Salvador nosso, nesta manhã te pedimos que tu trabalhes em nossa vida. Senhor, para aqueles que nesta manhã estão aqui, que são salvos, que verdadeiramente a volta de Jesus traga o impacto que precisa de ter em nossa vida. Que possamos viver com os olhos fixos na eternidade, radiantes de alegria pela volta do Senhor, sabendo que não seremos decepcionados. Mas, Senhor, se aqueles que estão no nosso meio ou a assistir online, que não têm esta esperança, que não são salvos, Senhor, te pedimos que por misericórdia, graça e favor, o Teu Espírito Santo visite nesta manhã e traga aos corações esta certeza salvadora, que a morte de Cristo tem efeito na vida daqueles que não te conhecem hoje, mas que te virão a conhecer, que segundo tua determinação são teus filhos. Senhor, tem misericórdia e opera, ó Deus. Senhor, não nos deixes ficar confusos, não nos deixes desviar nem para a direita nem para a esquerda, que os nossos olhos verdadeiramente sejam colocados na eternidade. Nós te bendizemos, no nome de Jesus oramos. Amém. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Podemos sentar.